O ferreiro responde apenas a Deus, pois as suas mãos que consertam o seu corpo. Individualidade é o sistema de arquivos pelo qual o nosso Senhor é compilado. Essas são as frases da Igreja do Deus Quebrado. Guarde-nas na sua mente, elas vão fazer sentido depois. Olá, amante do terror! Hoje eu irei lhes contar sobre a Igreja do Deus Quebrado, uma organização que acredita que as máquinas são superiores e que a carne é frágil. E também são a favor do processo de mecanização, ou seja, transformar pessoas em máquinas. Como fizemos outras vezes, vamos fazer uma rápida recapitulação das organizações que conhecemos até agora. Já conhecemos a Fundação SCP, uma organização que procura segurar, conter e proteger as anomalias existentes, a qual ela chama de SCPs. Conhecemos a Insurgência do Caos, uma organização que busca fazer uso dos SCPs como armas ou como benefício próprio ou alheio. Conhecemos a Global Occult Coalition, GOC, uma organização que procura exterminar cada anomalia existente, pois ela pode representar uma futura ameaça. E recentemente, vimos a Serpent Hand, uma organização que visa a libertação de todas as anomalias, pois a única coisa que realmente vale é o conhecimento. E agora, iremos conhecer a tão falada Church of the Broken God. Tudo começa nos primórdios da humanidade, quando ela foi criada. Havia dois deuses, Mak'ghain, o deus das máquinas, e Yaldabaoth, o deus da carne. Juntos, eles criaram os seres humanos. Yaldabaoth ficou encarregado de criar os seus corpos, feitos de carne, e Mak'ghain, da mente, dando o intelecto e a consciência. E isso deu certo, pois a humanidade conseguiu evoluir e criar maravilhas, algumas chamadas máquinas. Porém, isso foi o que enfureceu Yaldabaoth, porque o seu plano era que a humanidade continuasse com o seu instinto primitivo da Idade da Pedra. Porém, ela acabou evoluindo, pendendo mais para o lado de Mak'ghain. Então Yaldabaoth entrou com seu plano B, começou a destruir as criações da humanidade para que assim retornassem para a primitividade, como era para ser. Mak'ghain, então, para proteger a humanidade, se despedaçou para criar uma jaula de contenção e prender Yaldabaoth por quanto tempo que ele aguentasse. Então os fragmentos de Mak'ghain caíram sobre a terra e os seus adoradores os pegaram para que assim pudesse dar a ele um novo corpo, para que assim os levem para a glória. E é aí em que entra a Igreja do Deus Quebrado, uma organização onde eles adoram as máquinas e acreditam que a humanidade como está hoje é muito limitada por causa dos seus corpos de carne, feitos por Yaldabaoth. Então, para provar isso, eles mesmos mecanizaram seus corpos, assim se tornando praticamente ciborgues em busca dos fragmentos de seu deus Mak'ghain, para que assim ele os leve para a glória. E o que quer dizer levá-los para a glória? Bom, eu acredito que seja no sentido de, da mesma forma que eles mecanizaram seus corpos, seu Deus iria transformar toda a humanidade em ciborgues, ou ainda mais longe, transformar toda a humanidade em máquinas. E afinal, isso é bom ou ruim? Isso depende. De fato, nós iríamos perder nossa humanidade, porém, iríamos evoluir muito em questão de tecnologia, consciência e inteligência. Não iríamos sentir fome, frio, sede, calor, dor e não iríamos morrer, porque afinal, iríamos ser máquinas, e máquinas não morrem. A sua origem real é desconhecida, porém, há evidências em que mostram que Church of the Broken God é existente desde os tempos da Grécia Antiga, com a sua primeira facção sendo chamada de a Igreja Quebrada, e o seu líder se chamaria Robert Bumaro, o construtor do Deus Quebrado, e levaria esse título
até 1946. Depois disso, outras duas facções surgiram, uma durante o período da Revolução Industrial, chamada de a Igreja Ortodoxa Cogwork, onde adicionavam componentes mecânicos aos corpos dos fiéis, pois acreditavam que assim poderiam se fazer à imagem e semelhança de Deus. A segunda facção é a Igreja do Maxwellismo, onde abandonaram a ideia do processo de mecanização severa e começaram a adicionar implantes menores, porém mais avançados, pois acreditavam que a consciência do Deus quebrado estaria fragmentada em dados na eletrônica e na internet. Então, em vez de tentar modificar apenas o corpo, eles passaram a tentar modificar o cérebro, para que assim as mentes fossem interligadas em uma única consciência. Basicamente, tudo o que essa organização faz é em prol de ressuscitar o seu Deus quebrado. E quanto às outras organizações? Digamos que Church of the Broken God não tenha uma boa relação com elas, principalmente quanto à Fundação e a GOG, pois os consideram como inimigos dos seus esforços e geralmente agem violentamente contra eles, por justamente serem empecilhos quanto aos seus avanços. Eles inclusive já capturaram alguns SCPs para fins religiosos, mesmo contra a vontade da Fundação, e para GOG isso é uma completa afronta, pois além de estarem fazendo uso dos SCPs, ainda estão fazendo com um fim religioso que pode acabar com o fim da humanidade. Porém, apesar de todas as diferenças, Serpent's Hand, Fundação SCP, Igreja do Deus Quebrado, GOG e Horizon Initiative, ainda assim fizeram uma aliança chamada de Triunvirato contra uma ameaça em comum. Uma ameaça que pode realmente começar um apocalipse na Terra, e ela é chamada de Sarxismo, uma ameaça que pode ocasionar em um evento classe XK, que significa a destruição da humanidade ou um apocalipse religioso. Para algo fazer com que todas essas organizações se juntem, então você pode esperar algo grandioso. Então vamos fazer um resumo, um sumário. Church of the Broken God é uma organização que age em prol de um objetivo secundário para alcançar um objetivo principal, a mecanização da humanidade para que assim possa ser perfeita na visão de McHane, e depois disso, juntar os fragmentos do seu Deus quebrado. Mas acredite, há muitas coisas por trás dessas organizações que nós não sabemos. Porque o que está acontecendo aqui é que estamos vendo apenas a ponta do iceberg, mas o que tem debaixo da água pode te surpreender e até mesmo assustar, porque o que tem lá embaixo são eventos de extinção que só estão sendo impedidos por um fio que pode se romper a qualquer momento.